E aí pessoal, tudo bom? Vamos continuar aqui com a resolução da prova de 2017 do ITA, com a questão 23. Bom, nessa questão ele dá duas bolinhas de massas M1 e M2, que não são conhecidas a princípio, e a distância é uma distância horizontal. Ele lança as bolinhas uma contra a outra em um movimento parabólico, e elas vão se chocar no ponto de altura máxima de ambas as trajetórias ao mesmo tempo, sendo que elas também foram lançadas ao mesmo tempo. Bom, se elas chegam na posição de altura máxima ao mesmo tempo, sendo lançadas ao mesmo tempo, então necessariamente, pelas equações de cinemática da vertical, a gente tem que ter a mesma velocidade vertical para as duas. Então, já usando os ângulos que foram dados também, a gente chega nessa relação entre as duas velocidades. Além disso, eu já vou calcular uma coisa que eu vou precisar usar mais à frente, só aproveitando a parte da cinemática, que é o tempo de subida, que é a velocidade vertical da primeira bolinha dividida pela aceleração, só usando V igual a V0 mais AT, e achar logo a relação com esse comprimento L, que foi a parte que foi dada, porque V1 não é dada. Então, L seria a velocidade horizontal vezes o tempo de subida. O tempo de subida a gente já calculou aqui em termos de V, e a velocidade horizontal é só multiplicar por cosseno de 30, V1 por cosseno de 30. Então a gente já acha V1 em função de L, substitui aqui e acha o tempo de subida em função de L. Tudo em função de L, como foi dado. Bom, agora, partindo para resolver a questão de fato, atrás do que ele pediu, na letra A ele pede para a gente calcular a razão entre as massas. Então a gente vai ter que usar a parte da colisão para isso. Elas se chocam aqui em cima e a bolinha 1 cai verticalmente depois disso, sem velocidade horizontal nenhuma. Só a bolinha 2 vai ter uma velocidade horizontal que eu chamei de V3. Então, a equação da conservação da quantidade de movimento é essa aqui, com as respectivas massas e as velocidades horizontais. E usando também o fato de que o choque é elástico, ou seja, a energia se conserva. Se a gente pega a equação de conservação de energia e usa a equação de conservação da quantidade de movimento, a gente chega que a velocidade relativa de aproximação e de afastamento tem que ser a mesma. Isso vale para movimentos unidimensionais. Então eu posso usar essas duas equações como uma versão simplificada, para não ter nada quadrático. E com essas duas equações, então, só substituindo a relação entre as velocidades achada anteriormente, eu consigo achar a razão entre as massas, como 5/3 aqui. E eu também acho a velocidade V3, que eu vou precisar usar mais lá na frente. Bom, agora na letra B, ele pede para a gente calcular a distância entre os pontos de lançamento iniciais. Então, bom, eu já tenho L, então basta calcular esse L' aqui, que é a distância horizontal percorrida do ponto inicial da segunda bolinha até o choque lá em cima. Bom, esse L' eu vou calcular da mesma forma que eu calculei o L, então basta pegar a componente horizontal de V2, agora que a gente tem V2, né, a gente achou V1 em função de L, acha V2 também, e multiplica pelo tempo de subida que a gente também já achou, e a gente vai achar que L' é L sobre 3. Então a distância entre os dois nada mais é do que somar essas duas distâncias, dá 4/3 de L. E só para finalizar, a terceira parte da questão, ele pede para calcular a distância total percorrida pela bolinha 2, horizontal, enquanto ela ainda está no ar, ou seja, do instante que ela foi lançada inicialmente até o instante onde ela cai no chão de novo. Então eu tenho que pegar essa distância horizontal percorrida inicialmente aqui, L', que eu já calculei, e também tenho que calcular esse L2', que vai ser o alcance desse segundo movimento. Bom, para isso eu vou precisar usar o V3. Então, como eu já tinha dito antes, a gente obtém o V3 dessas equações de colisão, e o V3 vai ser 2V2. Bom, se a gente olhar só para a componente vertical de V2, a componente horizontal, desculpa, a componente horizontal é V2x, que é igual a V2 sobre 2, usando o ângulo 60 graus, cosseno de 60. Então, V3, que vai ser a velocidade horizontal depois da colisão, é 4 vezes a velocidade horizontal antes da colisão. Então, eu tenho o mesmo tipo de movimento na vertical, que vai ser um movimento acelerado, com G, partindo do repouso, só que na horizontal eu tenho uma velocidade que vai ser 4 vezes a velocidade anterior. Então, tendo em vista que o movimento na horizontal é só um movimento retido uniforme,
Então a distância percorrida tem que ser 4 vezes a distância percorrida no outro movimento. Ou seja, L2' é igual a 4L'. Bom, mas a gente já tem L' como termos de L, é L sobre 3. Então, só substituindo a soma das duas, a gente acha que a distância total horizontal percorrida pela bolinha 2 é 5/3 de L. Bom, é isso aí, mais uma questão então, galera. Se vocês curtiram aí, inscreva-se no canal, curta o vídeo e continue acompanhando então a resolução da prova com a gente. Obrigado.